né? Bora lá, então. Vou fazer essa fala de novo, tá, gente? Se tem uma coisa que eu gosto de falar sobre, que eu gosto de ajudar outros professores a solucionar, é essas dificuldades que a gente tem com o aluno beginner, tá? A Cris sabe, já comentei com ela, eu acho que nós como teachers, nós temos uma área de especialidade, assim, né? Tenho alguns de vocês que são do business. A Cris gosta bastante da parte de gramática funcional, de travel, business. Tem teachers aqui que são especialistas em crianças. Eu me vejo muito como uma pessoa que gosta das áreas do inglês geral, mas eu sou encantada por beginners, né? E eu acho que isso é bastante devido ao que eu vivi e ao o público que eu recebia, tá, gente? Para vocês entenderem, quando eu tinha bastante alunos, assim, na minha sala de aulas, presenciais, o grande parte do público que eu recebia era esse real beginner que tem muita dificuldade. Sim, e muita não confiança em si mesmo. Isso, então assim, ó, às vezes, né, é diferente a gente estar aqui falando de um beginner que é um adolescente. E vocês devem saber por quê. Porque o adolescente, na grande maioria das vezes, ele não é um real beginner. Ele já tem um background in English. O adolescente joga games, o adolescente ele ouve música. Então, isso já faz com que ele não seja um real beginner. Eles têm Gente, facilidade, mesmo na escola pública, né? Eles tendo todo, claro, todo aquele contexto que existe, mas eles conseguem fazer aula de elementary assim tranquilamente. exato. Então, assim, cérebro de um teen e de uma criança para aprender já é diferente do que um adulto. E os meus adultos beginners, gente, eles eram assim, ó, já tinham saído da escola há muito tempo, tá? Alguns não tinham muita escolaridade, assim, tinham parado no ensino médio, não eram acadêmicos, né? E isso, querendo ou não, gente, faz a diferença, tá? Uma pessoa que tem um contato contínuo com estudo, né, com essa carga de informação, quando ela vai para um curso de línguas, ela consegue organizar isso cognitivamente diferente de alguém que parou a escola há 20, 30 anos, tá? Então, os meus alunos, eles eram assim. Eles também eram, muitas vezes, seniors. Então, os seniors aqui da região, muitos deles já têm aquele sotaque. Aqui a gente tem o pessoal que tem os imigrantes italianos que vieram para cá, então eles têm um sotaque italiano muito forte às vezes. É uma pronúncia bem carregada já no português. Então eu tinha esse cenário que eu tinha que ensinar pessoas que tinham pouca ou nenhuma prática com palavras comuns do inglês. Tá, gente? Comum, quando eu falo em comum, são aquelas palavras que a gente vê ali no início da primeira aula do beginner. Então, era esse o cenário que eu tinha. Era muito desafiador, tá? Em termos de aquisição de língua, e era muito assim, para esse público, era esquisito se ver estudando uma língua. Para explicar para vocês, eu recebia bastante esses alunos, porque eles eram geralmente de indicação, eram conhecidos, amigos meus, amigos da minha família, amigos dos meus amigos, então eram pessoas muito do meu convívio, assim, do meu cotidiano, e que possivelmente procuravam o inglês para duas razões: para estudar algo, para estar em contato com uma língua, para se desafiar. Alguns alunos meus diziam é a ginástica do cérebro, e também para viajar, tá? Então eu tinha esse cenário desafiador. E aí eu comecei, né? Na época, a WeHelp não tinha nascido ainda, tá, gente? Eu usava com eles um material didático do mercado, esses conhecidos que vocês já usaram ou usam ainda também. E o que que eu notava? Os challenges eram muito parecidos com provavelmente o que vocês têm hoje com uma aula da WeHelp ou com qualquer outro material. A gente tem alguns desafios, tá? Que são esses que a gente vai comentar. Que simplesmente como a Cris falou, a confiança. Eu caí numa aula de inglês e agora, tá? A estranheza que os alunos Real Beginners passam nos primeiros estágios da aprendizagem. É estranho se ouvir falar uma outra língua quando você não tem background de línguas. É esquisito você ter que mexer a boca, a língua, os lábios, assim, com uma forma diferente, para um idioma diferente.
tá? E o julgamento, que eu acho que é a coisa que mais pesa para o real beginner adulto, é o se julgar. Eles já entram na sala de inglês se julgando. Não vou conseguir, não vou fazer, vai ficar engraçado, vou pagar mico, vou passar vergonha. Então, esses são todos os os outros fatores do cenário, né? Certo, gente? Então, vamos lá. Eu vou dividir com vocês aqui uma aula, que é a primeira aula do New Beginner, tá? Por que que eu decidi trazer essa aula aqui para vocês? Porque aqui, muito provavelmente, quando vocês. Queria jogar saber. Aí, ó. Quando vocês vão atender alguém que está interessado em fechar um contrato com vocês, tá? Essa é uma aula que vai ser uma aula de prospects, muitas vezes. E, Cris, de repente, eu acho, não sei se tu quer ir. Vamos trocar que daí eu vou. Isso, vai admitindo o pessoal. Isso aí. E daí tu E vai. eu vou falando, porque senão Pode eu ser. vou. Sim, senão eu vou deixar alguém esperando aí, não é esse o objetivo, né? Então, assim, fora essa aula, gente, essa aula pode ser usada com prospect, pode ser usada como uma aula de encantamento de student, de futuro student, uma aula fecha-contrato. Eu gosto muito também para quem dá uma aula demonstrativa mais curta, tá? Às vezes a gente diz que uma aula demonstrativa ela pode ter 10 minutinhos, e pode, tá? Aquela aula de greetings também funciona muito bem para vocês trabalharem com os alunos num primeiro contato. Mas a ideia hoje é a gente destrinchar aqui uma aula do beginner, falando no, como é que vocês podem, na verdade, impulsionar os alunos de vocês através disso, tá? Quando a gente está usando o material está pronto, mas às vezes tem alguns segredos por trás das atividades que nos permitem, né, ter uma prática mais proveitosa, tá? Esse warm-up, ele foi escrito dessa forma porque as palavras que estão aqui, em algum momento, sendo os alunos de vocês bem crus, com perdão da palavra, como eram os meus, ou que eles tenham algum backgroundzinho em English, essas palavras, alguma, pelo menos uma delas, eles vão ter já visto, tá? E nesse warm-up, eu usava isso aqui bem para descontrair, né? Eu vou falando português, porque aqui o teu aluno vai estar falando português. A gente não vai chegar na aula um do beginner, do new beginner, falando tudo em inglês, tá? Por quê? Porque isso faz com que o aluno se sinta acolhido. Existe um preparo da situação na língua mãe, tá? Aí o que eu falo geralmente aqui é o seguinte. Então, Cris, aqui tem umas palavras, talvez você conheça, tá? Me diz aí, qual dessas aí que a gente usa no Brasil? Quais que você usa? Já viu? Ah, prof, eu já vi. Vai, eu faço CrossFit. CrossFit, legal. O que mais, Cris? Quando a pessoa é bem chique, assim, rica, né? Poderosa, a gente fala que ela é CEO, né? É SEO. isso? É isso, SEO. Isso Uhum. aí. Ó, Cris, eu sei que no Brasil a gente fala CrossFit, né? E tá tudo bem, porque é assim que a gente pronuncia uma palavra em inglês aqui. Foi playlist, bike, CrossFit. Mas a gente vai fazer um exercício agora que você vai apenas me ouvir e você vai tentar nessa ouvida entender como a teacher pronuncia diferente essas palavras, tá? Não precisa imitar agora. Vamos lá. Bike, Wi-Fi, download, Download playlist. playlist. Aí eu posso dizer assim nessa primeira vez, ó, Cris, não precisa repetir, tá bom? Pode só me escutar. Isso tem um porquê. Reality show, Reality show. makeup, Bacon. CrossFit, CrossFit. SEO. Mesmo que a Cris não esteja repetindo, eu vi que alguém aí repetiu, né? Mas olha só, o aluno, gente, é muito legal que a primeira ida de um exercício onde você vai modelar um vocabulário, é bacana vocês chamarem ele para escutar. Tá? Por quê? Vou dizer para vocês. Se eu já chamar a Cris para ouvir e já repetir imediatamente, onde é que ela vai estar colocando o foco dela? No ouvir ou no repetir? No repetir, muito provavelmente. Então pode ser que a gente tire a atenção da Cris para escutar a minha pronúncia. Uma coisa que eu gosto muito e eu levo muito é isso, tá? É listen, don't repeat. Então a primeira ida de qualquer exercício de vocabulário, você fala, cria um silêncio na turma.
tá? Diminui o excitement do pessoal, se estão dando risada. Procura trazer atenção para a tua pronúncia, tá? E uma segunda ida pode ser. Então, Cris, viu como a gente pronuncia diferente? Não é que você Uhum. vai falar assim no teu dia a dia, tá? Isso aqui no Brasil é falado daquele outro jeito. Mas isso é para a gente ver como vai funcionar a aula de inglês, em que você vai olhar para minha boca, me escutar e vai tentar imitar a minha pronúncia, o máximo que der, tá? Imitar a pronúncia. Então, aí nessa segunda ida do exercício, vamos lá, Cris. Bike, Bike, Wi-Fi, Wi-Fi, download, download, download. download. Então, vocês viram, ela pronunciou uma vez, eu repeti novamente. Chamei a atenção dela novamente para aquilo que precisava, tá? Joga novamente a palavra para o aluno. E vocês estão em grupo, né? O que que dá para fazer? No grupo não tem como deixar os microfones abertos de todos. Uma primeira ida do exercício, todo mundo de microfone fechado, eu vou pronunciar, escutem, e ali em casa na primeira ida, apenas escutem. Na segunda ida, vou pronunciar de novo, todo mundo microfone fechado. Me escutem e repitam ali em casa. Só que eu preciso checar se a pronúncia tá certa. Como é que eu vou fazer? Dá para abrir os microfones todos, lógico que num ambiente silencioso, e eu posso combinar na minha turma. Quem fala antes, quem fala depois, tá? Então eu posso combinar, por exemplo, se eu tenho 4 alunos, quem é o one, quem é o two, quem é o three, quem é o four. Vamos fazer? Então, ó, eu tenho aqui na minha tela o Júnior. Júnior, you're number one. Eu vou com o estagiário, gente. Ah, sim, o estagiário tá chorando. Isso. Pode deixar que eu fico aqui. Aham. Na sexta passada, ele quis participar, quis fazer festinha aqui com a gente. Então, como eu falei com vocês, tá? Ó, Júnior, number one. A Gabriela tá aparecendo aqui pra mim. Então, Gabriela, you're number two. Aline, não sei se consegue participar da prática. Aline Rezende. Só quem puder participar com o microfone, tá? Se a Aline não puder participar, não tem problema. Então, Junior one, Gabriela two, Ana three e Cíntia Simon four, ok? Vamos lá, então. Ó, imaginem que eu tô na sala, tô com o grupo, terceira ida da pronúncia, tá, gente? Agora é a hora de eu fazer o quê? De eu checar se a galera tá pronunciando certo. Não tem como todo mundo falar junto, né? Então fica assim. Makeup, Makeup, makeup. 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 Very good. Tá, gente? Foi uma estratégia de dividir para eu checar. Não é que eu vou fazer isso 10 vezes na aula com todo mundo. Eu ensinei, ouviram, eu ensinei, repetiram com o microfone desligado, eu ensinei uma terceira ida, tô pedindo para fazer a checagem se estão pronunciando certinho, tá? Vocês pronunciaram certinho, são todos teachers aqui, mas se eu precisasse agora dar o feedback, se o Júnior, se a Cíntia, se alguém tivesse pronunciado com realmente algum problema, eu poderia aqui corrigir no one to one, ok? É assim que a gente entende que é um class management que funciona bem nesse caso. Dá para ser feito, tá? Claro que vocês devem ter outras estratégias também, né? Mas essa é uma estratégia legal. Então, feito isso, gente, muito provavelmente aqui, tá? A gente gastou aí um tempinho da aula, né? Deu para gastar ali uns 10 minutos ou até mais. A ideia aqui é fazer o aluno se ambientar com essas palavras que são do cotidiano, mas que ele tá chegando numa aula de inglês. Então, como é que ele vai ter esse gostinho de que isso já é aula de inglês, tá? Outra situação importante da gente ter inserido essas palavras aqui é o fato de que todo conhecimento que a gente está ensinando, a gente sempre busca algo prévio. Como é que eu ia ter um conhecimento prévio de um aluno que nunca pisou na aula de inglês? Por aqui, tá bom? Não precisa explicar que home office não é verbo em inglês, não precisa entrar nessa questão, tá, gente? Aqui, home office só tá aqui porque é uma palavra de uso na nossa língua também. A gente sabe que no inglês mesmo isso não é uma atividade, isso é um lugar da casa, tá? É um workplace.
Mas nessa etapa do beginner não precisa entrar nisso. Somente se o aluno perguntar. Ok, vamos lá. O mais legal é que aqui a gente consegue separar essas palavras por categorias, né? Então eu inserir as categorias: technology, beauty and fashion, music and TV, sports, fitness, business. Não precisa repetir toda vez as categorias, mas é legal porque aqui você está instigando o aluno a trazer a palavra de volta. Então é mais sobre isso o exercício, né? Pessoal, que words que nós aprendemos sobre technology? O que vocês podem falar sobre technology? Do you remember? Tá? Wi-Fi, Wi-Fi. And beauty and fashion. makeup, Makeup. Very good. So, playlist. E por aí vai brincando com o aluno, vai dando mais uma oportunidade. Óbvio, o Júnior trouxe a pronúncia novamente. Aqui eu teria mais uma chance de corrigir ele. E é isso que importa, tá, gente? As coisas não precisam assim ser rápidas, ser muito mecânicas. É ir sorvendo a língua, é ir trazendo, revisando. Então, é mais uma oportunidade aqui que faz parte do warm-up. Ainda dá para ampliar o exercício, né? Perguntando que palavras. Pessoal, que outras palavras em inglês que vocês têm contato assim no dia a dia? Quero uma de cada um de vocês, tá? Dá para delimitar um pouquinho o tempo da atividade para não estender demais. Então, cada aluno ganha uma ou pense em uma também. Os alunos podem vir de contextos diferentes, né? De áreas, de atividades diferentes também. Então, provavelmente no trabalho tem alguma coisinha que acontece. E como o aluno gosta de fazer contribuições, gente. O aluno beginner, ele adora trazer palavras que viu no seu dia a dia, tá? Isso também faz parte da motivação, e a motivação é a porta aberta para aquisição da língua. Aí a gente tem uma grande missão nessa primeira aula aqui, tá, gente? Se é no caso do prospect, dá para mostrar a metodologia já ali no warm-up. Então, se é o caso de uma aula demonstrativa, de 10 minutinhos de demonstração de curso de inglês, dá para fazer só o warm-up e tá tudo bem, tá, pessoal? Se é uma aula já do curso, eu acredito que vocês não vão conseguir fazer toda essa aula um em uma hora, tá? Essa é uma dúvida também que os Shiners e quem usa o beginner tem. E é bem comum, as aulas não foram feitas sendo pensadas em uma hora apenas, elas foram feitas levando em conta muitos objetivos que os alunos podem desenvolver aqui e também o escopo do curso, tá? Mas não foi pensado em fazer isso de forma acelerada. Então, como é que eu vou ensinar os countries aqui? Da mesma forma que a gente fez antes, tá? Se vocês têm acesso aos flashcards, também ajuda bastante. Os flashcards ainda estão alinhados com a edição antiga do Beginner. Não tem problema, porque logo a gente vai lançar os flashcards mais novos, né? Que estão alinhados com esse vocabulário aqui. Mas da mesma forma, tá? Primeira ida do exercício, modela a pronúncia, pede para não repetir. Você pode trabalhar 4 países por vez, abrindo o grupo. Isso significa, a primeira ida do exercício eu falo Brazil, Japan, Italy, Switzerland. Eu faço a primeira ida, peço para o aluno não repetir, faço a segunda ida, listen and repeat, e faço a terceira ida com microfone aberto, fazendo a ideia dos numbers, tá? Onde cada um vai repetir. Se no feedback todo mundo estiver alinhado com a pronúncia desses 4, eu passo para os próximos. Faço o mesmo processo. Passo para os próximos, tá? É demoradinho? Demora um pouquinho mais. Mas a nossa ideia é, como eu falei para vocês, é ensinar, não é vencer conteúdo, né? Por que que isso vem num segundo momento? Ó, depois que você ensinou todos, você pode dar esses minutinhos para os alunos, né? Para eles lerem o país e tentar localizar a bandeirinha. Quando eu dava aula para os meus real beginners, gente, eu tinha aluno que não sabia. Um dia eu estava ensinando os países e eu estava ensinando com fotos de lugares turísticos. E tinha uma foto da Eiffel Tower.
E tinha um aluno que não sabia que isso era França. Pasmem, tá? Mas tem, pode acontecer. Então, se tinha aluno que não sabia que a Eiffel Tower era a França, aqui pode ser que eles deem uma apavorada, assim, ai, teacher, mas você tá perguntando sobre geografia, né? Algumas bandeiras vocês sabem, né, gente? Essa aqui, então, vamos lá. Brazil, let's go again. The next, Japan, right? E aí vai brincando, como a gente diz, vai tirando deles o que você conseguir, certo? Perfeito. Terminou de fazer de lembrar de todos os countries e relacionar a escrita com imagem. É muito legal que nessa hora você peça para completarem o handout, tá? Não sei se vocês trabalham com as cópias impressas, mas eu gosto muito de nessa hora dizer para os alunos completarem o exercício, escrever os nomes dos países embaixo das bandeiras para praticar a escrita manual e memorizar. Outra questão, tá, gente? Os meus alunos eram muito tradicionais. Eles gostavam de ter caderninho e copiar tudo que eu escrevia no quadro. Só que eu tinha que usar. Eu gostava dessa estratégia, porque eles se organizavam e estudavam. Porém, eu tinha que definir com eles um momento da aula onde eles iriam escrever, que era esse momento aqui. Era depois do modelo e da prática da pronúncia. Quando aparecia a palavra escrita, eles estavam liberados para escrever, tá, gente? Porque senão, às vezes, os alunos tendem a querer copiar e escrever a aula toda. Tá? Ah, é, aí, ó. A aula é combo, né? Aprende inglês e ganha geografia de bônus. E faz sentido, Fernanda, porque a gente está ensinando uma língua justamente para as pessoas que querem se conectar com o mundo, né? Por que que a gente ensina línguas? Para não estar só no nosso país, na nossa cultura. Então faz muito sentido. Esse também é um dos motivos pelos quais a gente ensina países na aula 1 do beginner, porque a gente nota que existe uma motivação, tá? Tem aluno que está querendo fazer inglês para viajar para Alemanha, sei lá. Eu tive uma aluna que viajou para a Índia. Então aqui, isso aqui é uma porta aberta para sonhos e expectativas, né? Muito bem. Também porque nome de país tem outra estratégia. Nome de país é palavra cognata. Palavra cognata são aquelas palavras amigas da nossa língua, né? Facilita bastante, tá? Facilita para que o aluno tenha sucesso nessa primeira aula. Muito bem. Quando a gente fala de test partner, a gente pode deixar os alunos em pares, e eu gosto muito dessa prática, tá? Aqui faltou uma numeraçãozinha nas bandeirinhas, né? Eu posso escrever os números, tá? Ou a gente até tá revisando alguns materiais para colocar as numerações. Isso pode ser revisto também. Mas quando a gente coloca os alunos em pares, é legal numerar assim as bandeirinhas e pedir para que os alunos se refiram às bandeiras, tá? Para um testar o outro. É claro que os alunos aqui nesse ponto, eles ainda não sabem os números em inglês, então eles podem dizer número um, número 2. Por exemplo, qual que é o número um? Ah, Brazil. Number 6, número 6, China. E vão testando, tá? Muito importante deixá-los em duplas. Perfeito. Gente, deixou aluno, deixa eu voltar aqui. Deixou aluno em dupla, dá para vocês, depois do pair work, fazer um role checking. O que que seria um role checking, né? Depois da atividade em par, você abrir todos os grupos e talvez pedir novamente um país para cada um, tá? Fazer alguma forma de checar o E ele é o understand. quê? E tu vai usar o quê? Pra matar o cara? Eu acho que tem gente ali com o microfone aberto, tá? Se vocês puderem lembrar de fechar, né? Melhor, tranquilo, tá? Podem abrir depois para fazer, para tirar todas as dúvidas. Beleza. Tô dando uma olhadinha no chat aqui. Na questão da escrita à mão no caderno, você pede para escrever mesmo que não tenha as figuras no caderno para linkar. Exato, Juliana. Vamos imaginar que o aluno não imprimiu o PDF ou vocês não. Eu fiquei preocupada aí com quem vai matar quem. Eu não vou matar os alunos aí, não, hein? Mas assim, ó, voltando pro assunto, tá? Vocês podem pedir para imprimir, ou vocês podem mandar, tem quem manda os livros impressos, né? Os PDFs impressos.
Mas, Juliana, sim, no caso deles não terem o handout prontinho para escrever, você pode pedir para copiar no caderno, tá? Os meus alunos tinham um caderninho e escreviam bastante coisa. Eles copiavam a palavra, inclusive copiavam como pronunciava. Daí vocês vão ter os códigos de vocês de sala de aula que funciona melhor, né? E tá tudo bem, de acordo com o perfil de cada aluno, tá? Aí agora a gente chega no momento em que nós temos o vídeo. É muito interessante, gente, porque quando eu falo em material autêntico, tá? Eu percebo que alguns teachers, talvez, existe uma certa confusão ali no que é um material autêntico, tá? Então, o material autêntico é todo texto, vídeo, propaganda, filme, trailer, é tudo aquilo que foi produzido para não ser usado num contexto de ensino. Foi produzido para ser usado num contexto real. Isso é material autêntico, tá? Então, o que é o material autêntico na WeHelp You? Não é a aula da WeHelp You, é o que é usado na aula. Os nossos vídeos, os nossos textos, tá? No caso do beginner, a gente tem autêntico e semi-autêntico. Por que o semi-autêntico? Porque ele é alterado. Às vezes é alterado. Na Shine não tem nada alterado. Na Shine é 100% autêntico. Tá? Então, não é o lesson plan que é material autêntico, é o que a gente usa para fazer o lesson plan. E qual é a graça disso tudo e qual é o porquê disso tudo? Porque quando os alunos percebem que eles estão em contato com a língua em um contexto real, eles se motivam mais. Qual é o downside disso tudo? Pode ser difícil, tá? Todo material autêntico traz um nível de dificuldade a mais. Por quê? Porque o material não é modelado para o aluno entender completamente. E aí eu digo para vocês, por que que às vezes tem vídeos que não são nível A1 no beginner, no new beginner? Porque não existe na realidade um vídeo que seja nível A1 real de uso, a não ser que seja produzido para aula de inglês. Materiais autênticos não têm nível A1. E o porquê que a gente usa? Bom, quando a gente trata de usar material autêntico desde o beginner, o que a gente nivela é a tarefa. A gente não mexe normalmente no vídeo, a gente mexe na tarefa. A gente faz com que a tarefa aproxime o aluno do texto, do vídeo, enfim, tá? Então, se vocês, é claro que vocês vão ter queixas do tipo, ai, teacher, mas eles falam tão rápido, não entendo nada. Amigo, nem é para você entender palavra por palavra. E essas conversas que vocês têm que ter com eles. Porque a ideia é assim, eu vou te fazer, a gente vai fazer uma atividade em cima do vídeo. A gente precisa, o aluno de vocês nesse estágio aqui, ele precisa completar essa tarefa, tá? Ele não precisa fazer nada além disso. Então eu vi vocês comentando, ah, mas aí eu coloco os vídeos com a velocidade mais reduzida. Você até pode mexer na velocidade do vídeo, não tem problema, mas não é esperado que o aluno entenda palavra por palavra e não é nem solicitado aqui nessa prática que você explore o vídeo na íntegra. Você vai usar o vídeo como pano de fundo, como um context para a tarefa que está sendo trabalhada aqui. Se o aluno fizer isso aqui com sucesso, objetivo alcançado. Tá, gente? Lidar com as expectativas deles é algo que a gente vai ter que fazer. E eu sempre, outra questão que eu gosto de deixar muito claro para o aluno beginner. O listening na sala de aula, ele é um treino. Então, você não vai sair entendendo tudo e nem é esperado que você faça isso. Você está treinando para entender na vida real. Por isso que a gente tenta, tenta, tenta. O processo é mais importante do que o final, do que o resultado ali. Então, você pode ter errado várias coisas no exercício de listening, mas o que que foi mais importante? O treino, tá? Essa é a ideia. Eu tentei correr 6 quilômetros na esteira, não consegui. Mas o que que foi importante? Foi que eu tentei, tá? Eu corri 4, tá bom? Para quem tava parado, tá? Então é isso, é exatamente isso. Qual é a tarefa que o meu aluno de beginner vai ter que fazer aqui? Ele vai ter que listen and watch the video, say
Three countries in one you hear. Ele tem que ouvir 3 países lá do primeiro exercício. É isso que ele tem que fazer. Nada mais, tá? Então, o aluno vai ouvir. Se ele escutou só da USA, se ele escutou só Germany, não tem problema, porque ele está abrindo o ouvido. Combinado? O objetivo esperado é ouvir os 3 e nada mais. Então, não precisa ajustar a velocidade do vídeo, não precisa repetir e ir pausando o vídeo. Nesse caso aqui, ele não precisa fazer nada além disso. Segunda tarefa, mais detalhada, tá? Ouvir o vídeo novamente, escrever, colocar a question em ordem. Esse aqui pode ser um pouquinho mais desafiador que o primeiro, mas as letras estão aqui, as palavras estão aqui. A gente está fazendo o quê? A gente está scaffolding, aproximando o aluno do objetivo, ensinando para o sucesso. O beginner precisa disso, precisa ser guiado para o sucesso, tá? Então, aqui o que a gente vai acabar ensinando é uma language function. Where are you from? I'm from Switzerland. Fica fácil de entender. Primeiro eu ensinei countries e agora eu ensino a language function, tá? Porque assim eles têm matéria para responder essa pergunta. Tudo bem. Agora sim, né? Eu vou fazer o modelo da function. Então, eu posso perguntar, né? Eu posso começar. Como é que eu modelo uma language function? Geralmente pela resposta, tá? Então, eu começo. I'm from Brazil. I'm from Japan. I'm from Italy. I'm from Switzerland. Chris, what countries? France. I'm from France. Good. Next. I'm from Uruguay. I'm from India. India. All right. China. I'm from China. I'm from Germany. I'm from England. England. I'm from the USA. I'm from Canada. I'm from Spain. Spain. Chris, where are you from? I'm from Brazil. Where are you from? I'm from Japan. Where are you from? I'm from Italy. Where are you from? I'm from Switzerland. Where are you from? I forgot. I'm from France. France. I'm from Okay. France. And where are you from? India. I'm from India. That's right. Vocês viram como eu fiz com a Chris? Eu comecei pela resposta, eu modelei bastante até ela se sentir à vontade para falar. O aluno ele faz assim, ele vai ouvindo, quando ele se sente à vontade, ele vai lá e faz, né? Então modela, você pode fazer todos aqui, pode fazer os 4 primeiros. E aí ele vai falando. Aí você liberou ele para falar a resposta. I'm from France, I'm from India, I'm from China, I'm from Germany. Vai inserindo a pergunta. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Tá? A gente, muitas vezes, na language function, precisa fazer essa, eu digo assim, essa dança, né? Quando eu dava aula presencial, eu fazia isso olhando para o aluno e eu escrevia a pergunta no quadro, tá? Que a pergunta, ela já tá aqui. Mas o ideal, começa pela resposta. Vai fazendo drilling. Vocês sabem o que é drilling? É essa prática da repetição substituindo. Você já ensinou os countries, agora precisa ensinar o I'm from. Dificuldades que vocês podem ter aqui na pronúncia. I'm. Então, às vezes eles travam aqui, tá? I'm from. Pede para olhar para a boca de vocês, ó, porque no inglês tem essa coisa que o aluno brasileiro tem dificuldade, o no final da palavra. Where are you from? I'm from Brazil, tá? Outra coisa interessante também é quando você pronuncia a pergunta, né? Where are you from? Where are you from? É um connected speech ali, né, gente? Eu poderia falar Where are you from? Where are you from? Mas como eu tô fazendo uma abordagem partindo do modelo de pronunciation, isso me permite já pronunciar Where are you from? Tá? Porque já dá condições para o aluno de linkar o discurso dele. Dá para fazer isso em pares, um pergunta, outro responde, tem que numerar daí as bandeirinhas, tá? Para fazer em pares, pode escrever em cima, pode rabiscar. Depois dá para você perguntar
para cada um do grupo, se for um grupo. Você pode, se for aluno one-to-one, faz novamente mais uma checagem, né? Pergunta apontando para cada país, tá? Feito isso, gente, eu acredito que tem mais um exercício no handout, né? Tem. De Where Are You From? Acho que. Bom, fico na dúvida agora se tem. Se tiver um handout de escrever a pergunta, essa é a hora de escrever, pergunta e resposta. Where are you from? I'm from Brazil. Aí, aqui, a gente tem um diálogo. Esse diálogo não é autêntico. Ele é produzido para aula. Aqueles que são produzidos para aula são de nível A1, tá? São mais lower levels. Então, eu escuto sobre alguém respondendo, né? Ele vai ter condições de responder, tá? E aqui, então, a prática, né? O diálogo mais estendido. Talvez em uma aula de 1 hora, aqui você já terminou, certo? Isso é para o próximo encontro. Se o meu próximo encontro começa aqui, gente, começa aqui no listening, eu vou precisar de um warm-up, né? O que que eu posso fazer de warm-up? O que que eu posso fazer, Cris? Tem alguma ideia? Poderíamos voltar para a atividade anterior, com alguns dos países, não precisa ser necessariamente todos. Exato. Às vezes o warm-up é apenas um retorno. Repete uma atividade da aula anterior. Isso é muito importante falar de repetição, tá, gente? O aluno não aprende o que vocês ensinaram no primeiro momento. Ele precisa dessa repetição, a gente chama de repetição espaçada, várias e várias vezes, até realmente acontecer o aprendizado. Exato. É muito importante que nos níveis iniciantes vocês não tenham essa pressa. Não tenham pressa de dar o conteúdo. Tem que ensinar, tem que notar que eles estão confiantes, tá? Se precisar usar 1 hora e meia para os countries, incluindo Where are you from, a language function, 1 hora e meia, 2 horas, tá? Eu sempre digo, a gente está ensinando os alunos, né? A gente não está dando conteúdo. E aí a gente fala, ó, tem 40 aulas o curso iniciante aqui. Dá para fazer o beginner em 1 ano e meio. Exato. Ele não precisa ser feito em um ano, né? 40 aulas não querem dizer 40 horas aulas, Encontros. 40 É. encontros. Então, muitas dessas aulas elas vão demorar 2 encontros, depende o grau de necessidade dos alunos de vocês, quão crus eles são, né, no É. idioma, enfim, vários fatores ali vão influenciar. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Esses alunos que eu contei, esse case que eu contei pra vocês do início da aula ali, que eles usavam o livro, não existia esse material na época, e a gente não fazia material. Eles chegaram até a metade do livro, que era um livro A1, e eles me pediram pra revisar todo o livro quando chegaram na metade. E não pediram assim, frustrados. Pediram numa boa. Teacher, e se a gente voltasse agora lá do início e fizesse tudo de novo, assim, só pra gente dar aquela revisada? Isso. Com os seniors, isso vai acontecer muito, tá? E vocês não precisam criar muitos outros tipos de exercício. Não, é o mesmo exercício. Exato, gente. Pode repetir o mesmo exercício, tá? Nós nos julgamos quando nós fizemos isso. Ai, mas eu vou dar um conteúdo que já viram. Gente, eles adoram ver coisas que já estudaram. Porque daí, além de já viram, né, uma vez na vida, então não é uma coisa totalmente nova, eles se sentem mais capazes. Ah, agora eu consegui entender isso. Isso aí. E isso é uma característica muito forte dos seniors, tá? Mas também adultos em geral, principalmente esse perfil de adulto que eu falei pra vocês, né, gente? Eu tinha adulto na sala que estava fora da sala, que eu Uhum. ensinei France com a torre e o aluno não sabia que era França. Então vai acontecer dele não ter esse contexto. Não tem o contexto, não tem o background, é fácil de entender. Nós moramos num país que às vezes as pessoas não vão viajar, assim, não é fácil viajar, né? Então, assim, muitas dificuldades, muitas. E quando a gente tem essa calma, essa tranquilidade, essa volta, né? Fica mais fácil de entregar o que eles estão buscando, o que eles estão precisando, tá? Então, esse diálogo aqui ele é interessante porque no início eu peço para vocês, para o aluno, ouvir o diálogo, tá? Uma estratégia, se quiserem também, é até ouvir sem ter contato com as frases ainda, tá? Eu posso colocar, vou dizer, ó, gente, vou mostrar, vocês vão ouvir um diálogo. E aí vocês só vão me contar
o que que essas pessoas estão fazendo? É muito legal fazer isso, gente. Coloca uma forma aqui em cima, tá? Esconde isso aqui, para eles não ficarem olhando para a palavra. Só me digam, gente, o que que eles estão fazendo? Onde é que vocês acham que eles estão? Será que eles estão numa sala de aula? Porque fazendo essas perguntas, vocês instigam eles a abrir o ouvido, tá? É como se fosse uma prediction do que vai acontecer. Aí depois sim, né? Ouve. Esse exercício pode ser que vocês tenham que repetir, que pausar. Esse exercício é de nível A1. Então tá liberado ir parando, voltar, repetir, tá? Aqui a gente tá no nível de organizar uma conversa. Ainda não é hora de explicar palavra por palavra. Tentem segurar a ansiedade aqui, tá bom? Aí a gente vai para pronunciation, né? O legal é que tem bastante coisa aqui para a gente pensar. Assim, eles viram essas palavras lá no slide anterior, né? E aí a gente pode começar a brincar com elas, né? Hi, nice, bye, my. Já começa uma coisa diferente. Meet, see, beautiful, to. Então, eu ensinei as palavras soltas e depois eu tô pedindo para conectá-las, tá? What's your name? What's your name? Me too. Porque a tendência é nice to meet you. Me too. Então, mostrando que existe o connected speech. Mas, prof, eu vou pedir para eles pronunciarem as frases soltas? Pode. Essas frases que estão aqui, sim, sem estarem necessariamente ainda no contexto, porque o foco aqui é pronunciation. Então, sim, tá? Porque você também está buscando a atenção do aluno para esses sons que conectam, né? And you, and you. Eles sabem que é and you, tá? Muito bem, então praticou. Vou voltar aqui, né? Fez a prática, praticou pronúncia, tá? E aí aqui a gente tem nada mais do que o diálogo anterior, só que organizado, com os gaps para personalização, tá? Antes da personalização, a gente já tem as pessoas aqui para fazer o roleplay. Então, um da turma pode ser o Kaito, a outra pode ser a Heidi, outro da turma pode ser o Luiz, a Julia, e no final eles são eles mesmos. Então, nada mais é do que o treino para a vida real. Mas, Dani, é muita coisa. Talvez vocês passem bastante tempo aqui, tá, gente? Talvez vocês façam bastante drilling aqui. Mas o contexto tá dado aqui, certo? Pronúncia e o roleplay. Muito bem. Isso daria mais uma aula também, né? Daria um segundo encontro, um terceiro encontro. Mas a abordagem é essa, tá? Eu tô ensinando em frases. Fica muito mais fácil do que eu ensinar o to be solto, não gera traumas, né? O aluno está acostumado a ver o to be com I am, you are, he is. Só que aqui faz mais sentido se eu disser I am Tom, you are Anna, he is a CEO. Palavras que são da aula. Faz mais sentido, tá? Eu não tô falando necessariamente, não tô dizendo não tô falando to be aqui, não tô anunciando que é o verbo to be, mas eu tô criando um contexto. Então, aqui já a gente fala um pouquinho mais abertamente que é gramática, né? O verb. Uma coisa interessante da gente pontuar com os alunos é que praticou bastante, né? Affirmative, subject pronouns. Você viu quem é ele, quem é ela. No inglês a gente tem o caso de ter o pronome it, que é relacionado a uma coisa, tá? Isso pode ser diferente para eles, porque no português não tem. Eu posso passar bastante tempo repetindo essas frases, tá? Eu posso fazer bastante modelo de pronúncia aqui. Memorizar essas frases. Brincar com a contração. E aí só depois apresentar isso como verbo. Contexto e uso veio antes do verbo.
tá? Perfeito. Uma coisa importante de dizer é que aqui, esse exercício 3 eu posso fazer ele 3 vezes. Fazer com o grupo aberto, tá? Então, se a gente viu que o to be é essencial para que essas frases façam sentido, eu posso ir perguntando, fazendo o esquema do 1, 2, 3, 4 que a gente fez antes. Grupo aberto, tá? Uma segunda ida do exercício pode ser pair work. Tira as respostas, deixa os alunos em dupla. Eles precisam lembrar do que eles responderam, tá? E a terceira ida do exercício é novamente perguntar. Se eu perguntei para a Cíntia responder a letter B, se eu pedir para a Cíntia responder a letter B, nessa terceira ida do exercício, eu não vou pedir para a Cíntia a B, eu vou pedir para o Júnior começar. Entenderam? Porque daí os diferentes alunos têm diferentes chances de responder o exercício, tá? Tem opções diferentes, são mais desafiados, certo? Então, da mesma forma, tá? A ideia é, eu não vou pedir para eles escreverem isso na aula, eu vou pedir para eles falarem isso na aula. Então, apresentou, modelou, tá? Escondeu a resposta, deixa em pares, faz o pair work. Eu começo na A, a Cris na B. Eu na C, a Cris na D. Abre o grupo. A Dani estava em par com a Cris, a Dani começou na A. Então, na hora que eu abrir o grupo, eu vou pedir para a Dani começar na B. Fala em voz alta, tá? E aí vai. Tempo para escrever, certo? O tempo para escrever, então, vou deixar para o aluno escrever tudo isso em aula? Não. No handout, completa A, B, C, and the rest is your homework, tá? Corrige no início da próxima aula. Acaba sendo uma ponte entre uma aula e outra, certo? Ele não fez? Não tem problema. Faz na aula. Faz na Se aula. vira nos 30, né? Como dizem. Deixa eu ver as dúvidas que vocês têm. Então, vou deixar esse momento, ó. A gente tem minutos agora, vários minutinhos para as dúvidas. Tá, questão da escrita à mão, essa a gente já tinha respondido, né? Certo. Tá, beleza. Então, revisar o vocabulário, sempre trago atividades. Exato, mas a questão, Sabrina, é que a gente sempre pode revisar a partir da própria aula que a gente deu, né? Essa que é a ideia, sabe? Às vezes a gente traz muitos jogos, muitas coisas de fora que não precisa, pode revisar com a própria aula, tá? Com o próprio slide que foi dado. Tô começando a me sentir menos frustrada. É isso aí, Maria. Aos poucos a gente vai entendendo. Gente, o aluno beginner demora um tempão para entender, para fazer, para ele tá se situando aqui. Então é uma aula que muitas vezes vocês vão levar 13 encontros para dar. Tem que ir aos poucos, tá? Tem que deixar em parzinho se for grupo, tem que fazer modelo de pronúncia. Na aula VIP funciona da mesma forma, Aline, tá? Sem pressa, sempre modelando e repetindo e pedindo para que você tenha feedback. Isso aí, é isso aí, trago o mesmo conteúdo, tá? É isso, gente. Eu quero que vocês, se vocês têm mais perguntas, gostaria que vocês mandassem, tá? Quais são os tipos de problemas que vocês têm com essas aulas e com esse público? Mas antes de começarem a sair, vamos tirar uma foto. É isso, não saiam sem a foto, né? Por favor. Cristo quer tirar foto. Vamos tirar depois. A gente deixa Todo pro mundo vai pessoal dar que aula agora às 15, eu acho. Pera lá. Se mais alguém puder abrir a câmera. Então, bora ali. Vou esperar, peraí. Agora sim, sorrisão. Depois eu vou postar e nos peçam que a gente marca lá vocês. Isso aí, tá? Dúvidas, dúvidas? Tudo tranquilo por aqui? Então é isso, gente. Eu acho que assim, a ideia é sempre observar
Mesclar a Shine, Aline, eu não usaria a Shine com aluno iniciante real, tá? Eu ainda não usaria a Shine. A Shine, ela foi pensada para aquele aluno que já tem, assim, ele pode ser iniciante, mas ele tem ali seu um aninho e meio de curso, que ele já fez essa, sabe, essa trajetória do estranheza, mundo novo, mundo da aula do inglês, né? Tudo estranho. Ele já passou por esse processo do que é aprender a língua, ele já tá entendendo o que ele tá fazendo na sala de inglês, ele já tá entendendo a rotina que vocês têm com ele, o como funciona o aprender uma palavra nova, ou fazer o pair work, ele já tá ambientado dessas práticas. A Shine é para aquele aluno que já consegue entender uma aula quase que completamente em inglês, com alguns tropeços, com algumas dificuldades, mas é aquele aluno que já se situa. Tá? Então, eu não usaria conteúdos da Shine aqui, eu usaria apenas o New Beginner e no Slow Pace, dependendo. A não ser que vocês queiram, por exemplo, alguma coisa muito temática, assim, mas que vocês adaptem e não necessariamente precisa ser uma aula Elementary inteira, tragam um pedacinho curtinho delas, né? Isso aí, tá? Tem as músicas, né? Por exemplo, a do Backstreet Boys é uma música que vocês podem levar pro aluno beginner, tá? Talvez tenha alguma pergunta ali na aula da Shine que tenha que dar uma traduzida ou tirar a pergunta, ou como a Cris disse, reformular. O B1, qual seria a dúvida do B1, O mesclar Aline? com a Shine, sim, bem O tranquilo. B1, sim. Sim, sim. É. O A2 e o B1 vocês conseguem colocar junto com a Shine, tá? Não tem. Os alunos que têm pressa de aprender deviam ter começado antes. Mas a gente não diz isso pra eles. A gente dá, oferece mais aulas, oferece, não que eles façam necessariamente, mas oferece mais momentos de imersão, né? Explica para eles, olha, vamos trocar seu celular para o inglês, vamos começar a ouvir podcast em inglês, vamos começar a anotar palavras novas, né? A gente, se tem pressa. É, esses que têm pressa por algum objetivo maior, gente, eu gosto de dizer, olha, tu tem esse objetivo a ser alcançado em tanto tempo, então uma rotina de estudos, como a Cris falou, bem efetiva, que vai te fazer vivenciar esse número de horas ali que tu consiga alcançar os teus objetivos. Exato. Eu tinha uma aluna, gente, que ela era real beginner, não tinha todas essas dificuldades desse pessoal aí que eu falei no início aqui do encontro, tá? Ela era um pouco mais preparada, tá? Mas ela tinha que entrar em um ano, ela ia migrar para a Austrália e ela precisava entrar para o B1 lá na Austrália para ela poder ganhar o curso, acho que sem pagar. E Era se ela isso. deu conta, né? Deu, só que assim, gente, ela era muito focada. Era aquela primeira aluna da turma, tá? Era esse perfil. E sabia encarar o peso da responsabilidade. Ela fez comigo o pacote de 2 vezes na semana. Eu dava, sem mentira, eu dava folhas e folhas de homework. Ela tinha o workbook do livro e fazia tudo. Tudo que eu dava, ela fazia. Ela entrou, no final do ano, ela migrou para a Austrália e conseguiu entrar na turma lá. Então, ela teve esse perfil. Muitos desses que procuram que têm pressa para aprender, eles só têm mais pressa, né? É, tem que ter a pressa, mas tem que entender o que vai ter que ser feito. A Sabrina pediu uma sugestão, para se podia dar uma Sim, bem sugestão, claro. tranquilamente. Posso falar com o microfone aberto? Claro. Eu acho que fica mais fácil de explicar. Teve uma época que, se eu não me engano, acho que eu via muito, acho que no avançado lá da Shine, né? Que vocês, no material do professor, vinha tipo um bubble speech, assim, né? Um balãozinho, dando como a gente podia trabalhar com aquela atividade. Eu acho que talvez pensar nisso, até para os beginners, eu acho que seria legal, porque muita coisa que a Dani falou, eu anotei, porque, tipo, na minha cabeça, né? Não, tipo assim, tá, então existe um motivo desse exercício estar aqui, o porquê, como ele ser trabalhado. Eu acho que colocar isso seria muito legal para ajudar os professores a ter um pouco mais de clareza. As Ah, sim. teachers guidelines, né, Sabrina? Isso, eu ia É, falar, né, um teacher's book, mas assim, eu acho que nesse material que a gente tem o Answer, né, o Answer Keys, eu acho que colocar isso seria legal. sim, Talvez pensar interessante. nisso.
Tá, é bem bom. Sabe que a gente fez isso bastante no início do Kids Maker, porque o Kids Maker também, às vezes a gente ia lá e fazia uma aula que era assim, um desenho, né? A atividade era um desenho. Tá, e aí, o que que a gente vai fazer com esse desenho aqui, né? Se não tem as guidelines. Era um negócio meio difícil de Uhum, entender. E o beginner tem um pouco disso também. A gente vai, isso. sim, vamos pensar direitinho como é que a gente vai introduzir essas guidelines. É interessante, sim, nas próximas também, colocar algumas explicações mais guiadas, sim. E acho que a gente conversando, né, a gente consegue alinhar essas demandas, né, que surgem. Outra ideia, Sabrina, é que a gente está começando a disponibilizar esses encontros mais frequentemente, tá? Ao menos uma vez por mês a gente quer chamar vocês aqui para quem tá com essas, né? Às vezes, não entendi essa atividade, tu consegue me guiar melhor, então. Caso não esteja na Answer Key, também que a gente tem esse canal, né, para conversar e para trocar ideia. Ah, não deu certo essa atividade, como é que podia ter feito isso melhor? Mas muito bom, Sabrina, realmente é uma sugestão bem boa. Muito bem, vamos ver o que mais, ó. É Eu isso acho aí, que é aluno tem que isso. se esforçar, né, gente? Não adianta, mas eu acho que assim, ó, essa conversa do você ter que se esforçar e aquela história das horas, né? Alguém Ela tem falou que ser ali. parte da primeira conversa, né? Ela tem que estar lá no Needs Analysis do aluno. É lá no fechamento do contrato. Isso. Você chega para ele com esses adultos, né, e diz, ó, tá, quer chegar até o final do ano podendo pedir um café em inglês para ir para tua viagem, beleza? É isso que vai ter que ser feito. A gente sabe, né, que alguns fazem, outros acabam não fazendo, mas o importante é o aluno ter a consciência de que a parte dele ele tá deixando a desejar. Eu sempre conto, né, que os meus alunos vinham para mim e falavam: Teacher, eu tô bem assim. Imagina se eu estudasse em casa. E às vezes eles iam bem na Aham. aula. Eu dizia, olha, que legal, estão evoluindo. Aí imagina se eu estudasse em casa. Na piadinha, eles me diziam que eles tinham plena consciência que não faziam homework. Que se fizessem, estariam muito melhor, tá? Tirem o peso de vocês, né? Pro B2 ainda não temos previsão. Lu, geralmente quando a gente entrega o sequencial, a gente começa outro, Isso. Mas tá? os sílabos têm que ficar prontinho e tudo, né? É isso aí, a gente não faz concomitante justamente para entender o pace ali dos conteúdos, os sílabas direitinho, né? O que foi trabalhado num, aí trabalhar a revisão. Isso é importante também, tá, gente? Termina um sequencial. Quando a gente começou a entregar o A2 sequencial, teve muita prof que veio falar pra gente assim: ah, mas os conteúdos estão repetindo os do A1, né? E isso também tem um propósito. Porque o aluno, quando ele termina um nível, ele precisa fazer um retorno para adquirir novos conhecimentos, né? Então, no inglês, tu vai ver o present simple até o nível avançado. Só que vai Vai ter ampliando. nuances aí, né? Exato, né? Então, é assim que funciona, tá? Não tem nada de errado nisso. Uns querem tanto que fazem as atividades antes da aula mesmo, sem ter explicado antes. Tem alunos e alunos, né? Ainda bem que a gente tem alunos bons também. Tá, Tem- Sabrina, se tu tens esses alunos com esse perfil, é legal pensar naquela estratégia da sala de aula invertida. Que daí tu delegaria as tarefas mais guiadas que eles conseguem fazer sozinhos, para eles fazerem fora da aula, e tu criar algo mais de imersão, de talvez mais talking point no durante a aula. É o que a minha aluna fala. Ai, teacher, é uma hora só. É muito tempo para ficar escrevendo. Eu faço em casa, a gente conversa aqui. É perfeito? Isso! Se ela Tem faz. alunos que fazem isso, é muito bom, né? Perfeito. Ganhou na loteria, Sabrina. Porque é difícil. O aluno brasileiro, gente, ele tem uma coisa que eu não sei, talvez é muito cultural, tá? Ele não é tão autônomo. Tá? O pessoal de outros países, às vezes, eles têm essa autonomia maior para aprender línguas pela proximidade geográfica. Então, tem muita gente que sabe o caminho de estudar sozinho. O aluno brasileiro, ele é menos autônomo, ele precisa que pegue mais na mão, tá? Então, às vezes, não vai fazer nada se desafiando fora da aula, tá? Gabi, pode falar. Em relação à rotatividade de alunos, alguém aí tem quem trabalha com turmas e alguns saem e os outros querem entrar em turmas que já estão mais avançadas e se propõem a estudar em casa?
Tu queres dizer se isso seria algo a convidar o aluno a fazer? No caso de você ter um aluno que quer entrar numa turma que já está um pouco mais avançada e você Isso, precisa nivelar ele, acho que isso. tem que pensar assim, aonde esse aluno tá. Imagina que tu tem ali uma turma de B1 começando o B1 sequencial, tá? Esse aluno, ele é A2 ainda, lá na metade do A2, assim. Dá para tentar entender, assim, se ele vai sentir muito, ele teria que fazer umas aulas extras, talvez. Acompanhar a turma, mas fazendo umas aulas extras, tá? Se esse aluno, ele se propõe a pegar em casa e tudo mais, a fazer as lições que faltam ali do A1. Ah, eu digo assim, Gabriela, até dá pra pensar, tá? Não é impossível. Só que vai depender muito desse aluno não se frustrar, vai depender do que você, o acordo que você vai fazer com esse aluno. Você vai ter que também avaliar se ele não vai puxar a turma pra trás e frustrar os outros, tá? Porque às vezes aí você vai ter que lidar com questões de management, que seja pra não desagradar o restante da turma, né? Como é que esse cara entrou aqui no nível antes que o nosso e tá aqui fazendo todo mundo ter que esperar ele. Às vezes o adulto é um pouco paciente para esse tipo de coisa. Então vai muito do perfil, tá? Faz uma aula ou duas teste com essa pessoa para ver como ela se sai. Às vezes os alunos também surpreendem, eles estão num nível que eles poderiam estar um pouco acima. Acontece. Então te dou de repente o desafio de fazer uma ou duas, né? Faz uma fala com essa pessoa. A gente pode até tentar fazer um teste para ver como é que você se sai. Se você for se prejudicar ou por acaso ficar ruim para a turma, também a gente repensa numa outra estratégia. Talvez esteja passando pela situação de juntar alunos, né, Gabriela? Isso, às vezes eu penso assim em algumas turmas, né, que vão se desfazendo, Dá para mas tentar. nem. Ah? Dá para tentar, dá para tentar. Uhum. O mais positivo a gente sempre diz é voltar atrás, né? É voltar atrás no nível, por mais que o aluno não goste de saber que ele andou para trás. Mas às vezes é o que dá mais certo. Revisa. Acaba revisando o conteúdo, acaba revisando palavras. A Fernanda, eu acho que quer perguntar, né? Gente, eu queria aproveitar que a gente está falando aqui do A1, né? E aí a Gabriela trouxe essa questão dos níveis. Como eu tenho todo o material de vocês, eu costumo trabalhar com kids para os menorzinhos, 8 anos, por ali, porque ele é mais lúdico, né? E agora eu tô com uma proposta de dois irmãos, um de 12 e um de 10. E aí, para começar, então, assim, pro de 12 o Kids Maker é muito infantil, pro de 10 eu sempre fico em dúvida, então eu pergunto para os pais: ah, é uma criança um pouco mais infantil, já é uma criança um pouco. Porque também tem essa diferença, né? O que que vocês sugerem aqui nesse meio, para optar, sempre opto pelo A1 ou realmente é fazer, tentar traçar o perfil da criança? Nesse caso, eu iria no A1, Ah, mas até não na nova versão, eu iria na versão antiga. pode ser na antiga. Tá, que ela é um pouco mais. Mais teen, É assim, mais né? sim. Sim, tá, 12 e certo. 10 vai o A1 tranquilo, Fernanda. E aí você Vai, pode né? gamificar um pouquinho a aula. Aí, por exemplo, tem a aula dos países, né? Faz um, sei lá, um jogo, um quiz dos países. Com criança e adolescente é tranquilo, gente, porque só vai, né? Só vai. Eles não têm muita crítica mesmo, É, não, tá certo. Tá bom, com os obrigada, adultos que é um menina. pouco mais, a gente precisa desse entendimento. É, é. Pode falar, Luana. Oi, meninas. Vou aproveitar também que vocês estavam falando sobre, né, alunos que fazem lição antes e tal. Eu tenho um caso que eu tenho uma dupla que o menino ele sempre faz super avançado, as coisas bem antes da aula, e a menina não. E então acontece que eles estão ficando cada vez mais desnivelados. O menino, ele, nossa, todo dia ele faz tudo que eu proponho e até mais. E a menina faz apenas o que eu peço e às vezes nem isso. E eu tô percebendo que ele tá avançando muito mais rápido, obviamente, né? Como lidar com isso? Vale uma conversa com eles, com ele, com ela, separadamente? Esse menino até me trouxe que ele vai mudar de setor e na empresa dele ele vai precisar muito do inglês. Aí eu fiquei, será que eu vou conseguir manter os dois ali juntos? Como lidar com essa situação?
qual é o material que eles estão, qual é o nível, na verdade? Eles estão a 2. Ele pode estar até se desafiando, ele pode estar acima do nível, né? Por isso que ele está respondendo mais rápido. Ele está motivado, ele está com a questão do trabalho ali que ele quer, ele está com um objetivo bem claro. E ela pode ser que não seja falta de motivação, ela tá no nível, ela tá entrando, ela tá começando o A2 e ele acho que já tá mais desenvolvendo, assim. Então, é interessante uma conversa, eu acredito, separadamente, tá? Porque ele tá com uma motivação bem alta. Acho que tem que ver com os teus horários, né, Lu? A questão do teu. Da tua jornada ali de trabalho, mas é um aluno que é interessante pensar em atender ele, talvez exclusivamente. Ou com Ou uma colocar turma. numa turma de B1 já. É, uma turma mais avançada, porque ele Sim. vai dar conta de. Vai desafiar ele mais também. Show, obrigada, menina. É. Que às vezes também a outra pessoa, não é que ela não tá acompanhando, ela tá no nível dela, né? Às vezes tá ali sossegadinho, É, aprendendo essa, devagarinho, né? essa menina, dá para falar o nome de escola aqui ou é antiético? Melhor não. A gente pede que não, né? Mas Tá assim, se bom. for pra fazer É uma elogio, não tem escola problema, gente. bem Mas é uma escola conhecida. conhecida, assim. É uma escola bem conhecida. Ela estudou 3 anos e meio nessa escola bem conhecida. E o nível dela é muito baixo. Muito baixo. E ele entrou comigo e ele já tá bem mais avançado que ela, fazendo, tipo, fez 2 meses a mais do que ela. Então é bem impressionante, né? É, mas tem toda essa razão, né? Ele tá se sentindo, ele tá, claro, né? A qualidade de estar numa turma privada ali com poucas pessoas e com você guiando, mas ele tá com uma motivação bem forte, então é É, interessante pensar em subir ele de nível. show. Obrigada. Show. Tudo bem, gente? Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. É muito legal saber um pouquinho do que está acontecendo na sala de aula de cada um, né? Mas então é isso, gente. Como eu falei para vocês, tá? A ideia é a gente fazer os encontros ao menos uma vez por mês aí para a gente ir conversando, estreitando aí as situações e se ajudando, né, a resolver essas coisas. Alguém me mandou uma mensagem na comunidade sobre uma dica para o próximo encontro, que é a gente falar da Shine mesmo. E eu super topo. Então, até lá a gente conversa, tá? A gente que só tem a agradecer a vocês por acreditarem, por nos dar tanto apoio e fazer com que a gente consiga participar das aulas de vocês, né? Isso é incrível. A gente vai estar sempre preparando a aula para vocês, tá? Gratidão, com certeza. Gente, desejo um final de semana maravilhoso para vocês. Um ótimo final de maio, que junho seja ainda mais especial, gente. Que seja para o sucesso, tá bom? Beijo, gente. Até mais. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.